No vídeo anterior, eu fiz uma introdução sobre a questão da ética, a questão da família e como essas questões condicionam a situação contraditória e difícil da sociedade brasileira, especialmente no plano da injustiça social e no plano da carência de ética. Agora eu vou mergulhar e abrir, ou melhor, eu vou abrir para vocês o entendimento de que solução podemos pensar para isto. A solução é refazer o sistema de ritos brasileiro. Tanto criar um processo de formação de profissionais que venham trabalhar com o processo ritual e com o processo moral, quanto de gerar dentro da sociedade um movimento global que atinja todo o país, cuja exigência seja da ritualização dos processos econômicos e dos processos políticos. Podemos perfeitamente imaginar sindicatos, entidades sociais e a imprensa exigindo, por exemplo, dos políticos que, quando assumam os seus cargos, comprometam-se através de cerimônias públicas bem elaboradas com a ética das suas funções. Isto não ocorre. O político é eleito, assume o cargo e passa a desempenhá-lo. Pressupõe-se que ele vai ser ético, mas é só uma pressuposição. Ele não se comprometeu com nada. É isto que o rito faz. É para isto que os ritos existem em qualquer sociedade. Os ritos são um tipo de processamento social fundamental para o estabelecimento de compromissos entre a conduta da pessoa e a finalidade moral. É para isso que eles existem. Dando um exemplo bem simples, o rito do casamento. O que é um rito de casamento? É um processo público, onde aqueles que vão ser marido e mulher se comprometem a como um vai se conduzir com relação ao outro no bom sentido, no sentido do bem, no sentido de fazer o bem um para o outro, no sentido dos filhos, eles vão gerar compromissos. O rito é feito para tornar isso público. E na medida em que torna público, a obrigatoriedade moral se instaura. A ética, ela resulta do fato de se tornar público certos compromissos com procedimentos considerados honestos e corretos. É isto que gera a ética. Então a ética, antes de mais nada, é um processo feito na sociedade. Se esse processo não é feito, a ética não é gerada. Nós não temos, na vida política,
processos cerimoniais onde os ocupantes dos cargos públicos se comprometam a serem honestos e éticos. Se eles começarem a se comprometerem a isto e a sociedade começar a exigir, eles vão ser obrigados a serem honestos e éticos. Então, teremos não apenas a fiscalização das condutas através do direito, através da justiça, através do Código Penal, mas a fiscalização das condutas através do compromisso moral. E é isto que faz com que a ética não exista. Ou seja, a conduta correta fica dependendo simplesmente e puramente de um processo judicial. Ora, processo judicial não gera ética. Processo judicial penaliza a falta de ética, mas não torna o criminoso gente boa. Não torna o criminoso gente honesta. Isso não... A justiça não tem essa capacidade de gerar valor moral. Ela gera a penalização, ela gera o castigo, mas ela não gera o valor moral. O valor moral é gerado de outro modo. E isto é que não ocorre na sociedade brasileira. Nós podemos também dizer que isso não ocorre também nas demais sociedades. Mas o caso brasileiro é um caso peculiar, porque as demais sociedades, elas têm um desenvolvimento moral mais consolidado, sobretudo as sociedades mais antigas, devido à efetividade da tradição. São povos com tradições muito bem consolidadas ao longo da história daquela coletividade. Essas tradições contêm processos rituais bastante bem elaborados. E, nesse sentido, essas sociedades, elas têm recursos para gerar a ética advindo dessas tradições. Geralmente, tradições mantidas pelas religiões. No caso brasileiro, o povo brasileiro e a sociedade brasileira sofreu um esvaziamento com relação a essas tradições devido ao fato de que aqui ocorreu um processo histórico complexo de povoamento através da vinda de migrantes de todo o mundo e da miscigenação, do interetnismo, do cruzamento das culturas e do surgimento de uma população de caráter mestiço. Esta miscigenação generalizada, que é um fenômeno que eu prefiro cientificamente, sociologicamente, denominar como interetnismo, ela esvazia o conteúdo das tradições que para cá esvaziou o conteúdo das tradições que para cá vieram com os migrantes. Então, de início vieram os portugueses, que por sua vez trouxeram os escravos africanos e aqui passaram a conviver com a cultura indígena. Nós temos aí 3 grandes tradições: a tradição luso-ocidental, a tradição indígena africana e a tradição indígena americana. Ora, a miscigenação generalizada, típica do processo de povoamento no Brasil, ela implica em crianças de genitores de culturas contrárias. O genitor masculino português, a genitora feminina ou índia ou africana. A criança nascida dessa união, ela não vai seguir nem a tradição de um, nem a tradição de outro. Ela vai ter um processamento moral ambíguo, dúbio. Por quê? Porque
essa miscigenação ocorreu ao longo de 3 a 4 séculos dentro de uma desritualização estrutural. O termo pode parecer meio técnico demais, mas é simples de entender. Não houve casamento. São uniões ocorridas sem cerimônias de tipo nenhum. Pelo contrário, foram 3 séculos de uniões baseadas na violência e, por mais que não queiramos enxergar, no estupro. Além de serem uniões que não se basearam em compromissos públicos de geração do bem, do entendimento amoroso, foram uniões surgidas a partir da violência do colonizador em relação ao colonizado, do macho em relação à fêmea, do português em relação à Índia e depois em relação à escrava africana. E isso gerou uma massa populacional da qual vem o povo brasileiro. Neste sentido, não há povo brasileiro. Nós temos uma população, mas nós não temos um povo. Nós não temos um conjunto homogêneo de grupos sociais, de pessoas, um conjunto coletivo homogêneo com relação a costumes. Por quê? Porque os costumes não estão consolidados entre nós. E não estão consolidados porque advém de uma desritualização estrutural desde o início da colonização. Essa desritualização estrutural ocorreu principalmente quanto ao casamento. Mas é claro que, se ocorreu a desritualização quanto ao casamento, é claro que não houve o processo preparatório, não houve namoro. Imaginarmos um processo de interetnismo e de miscigenação baseado na escravidão, como ocorreu no Brasil, pensando-se em namoro, casamento, é claro, isso aí não corresponde à realidade, não foi desse modo. Tivemos, então, um processo familiar e vimos tendo, ao longo da história, um processo familiar extremamente fragmentário e absolutamente despido de regras de conduta fixadas através de cerimônias éticas. É esta a solução. Não há outra. Recriar tanto os ritos relativos ao processo familiar, quanto os ritos relativos à economia e os ritos relativos à política. Isto é possível de ser feito, desde que engendremos e elaboremos e façamos surgir um sistema profissional nesta área e um movimento coletivo exigindo que as ritualizações sejam feitas e fornecendo modelos para essas ritualizações. Quando a gente fala em processo ritual, o que vem na cabeça são as religiões, são as igrejas. De fato, as igrejas e as religiões, elas sempre foram as encarregadas tradicionais dos processos rituais nas sociedades humanas. Sempre foram e continuam sendo. Né? Quem processa os ritos e procura atender às necessidades morais da população costumam ser as igrejas. As igrejas fazem isto a partir da teologia, a partir de livros sagrados, onde tem a palavra divina, e essa palavra divina, ela indica aquilo que é correto, aquilo que é o bem na conduta humana, e as igrejas e religiões
fazem os cultos para que todos ouçam essas palavras e, através da crença em Deus e da promoção da crença em Deus, passem a se conduzir de acordo com aquilo que a palavra divina ensina. Todo esse processo é o chamado processo de espiritualização, de aprimoramento da alma humana, de acordo com o modelo moral oferecido e mostrado nos vários livros sagrados. No caso, por exemplo, da religião cristã, é o modelo da santidade. Mas tem outras, a religião cristã é uma delas, tem várias outras maneiras de se referir a um tipo de personalidade ideal, que é a personalidade ética. Todavia, como nós mencionamos, já faz 2 a 3 séculos que as religiões e as igrejas deixaram de fornecer para a sociedade os padrões morais. E foram e vêm sendo substituídas progressivamente por profissionais formados em ciências humanas. É assim que vem sendo alterado toda a maneira de como a sociedade vem lidando com seus problemas no âmbito das relações sociais e no âmbito das relações humanas. A grande mudança foi criada pelo sistema de direito. Hoje, o mundo inteiro, praticamente todos os países do planeta, com a exceção complicada dos países árabes, se pautam em suas organizações por regras advindas do sistema de direito. O sistema de direito, então, o Estado de Direito é o Estado padrão hoje da coletividade humana. A exceção continua sendo a Arábia, porém a Arábia está vivendo a Primavera Árabe, né? Que nada mais é, assim, em grande, vendo de maneira ampla, que é a busca do Estado, de como instaurar lá o Estado de Direito. Essa é a grande busca da sociedade árabe e o grande clamor da Primavera Árabe é que a política não seja exercida por ditadores que ocupam o poder pela força das armas sem nenhuma legitimidade. E querem que haja eleições, querem que haja ocupação do poder por processos que sejam processos baseados no respeito aos direitos humanos e por aí vai. Eles querem o Estado de Direito, enfim. Então, é um modelo mundial. O Estado de Direito, ele se caracteriza pelo fato de não ter fundamentos religiosos. Essa é uma das características elementares do Estado de Direito. O direito é um tipo de norma universal encontrada pela sociedade para resolver a questão do castigo aos crimes, a questão da justiça, é um tipo de norma universal que se afastou da teologia. É um tipo de norma universal baseado no valor moral. Né? Então, há uma série de valores morais que estão por trás das normas de direito. Esses valores morais são estabelecidos como valores civis, não como valores sobrenaturais, mas como valores civis, com valores ligados à cidadania, ligados ao país onde aquele sistema de direito se aplica. Toda a ética, agora, nesta fase da história da humanidade, então ela tende a ser buscada de modo que haja
um ajuste com a norma de direito. Que a ética seja uma ética que obedeça aos mesmos direcionamentos que o Estado de Direito está propondo. De modo que haja um ajuste entre as duas normas e as sociedades possam, então, dispor de recursos normativos para a solução dos seus problemas, no plano da justiça, no plano da moral, recursos convergentes e não recursos discrepantes. E isso implica que a ética que está se buscando hoje na humanidade seja uma ética de caráter civil. Simultaneamente, as igrejas e religiões, elas deixaram de ser processos regionais. Elas passaram a ser processos globalizados devido à globalização advinda da comunicação humana. Primeiro com o rádio, depois com a televisão, cinema e agora com a internet. Então, sistemas culturais, processos culturais que eram locais, regionais, ninguém sabia o que ocorria lá, hoje estão em qualquer lar, de qualquer lugar do mundo. De modo que uma pessoa, uma criança, um adolescente, localizada numa cidadezinha do interior, lá da Amazônia, sabe o que é budismo, o que é islamismo, o que é catolicismo, o que é isso, que é aquilo, porque ela abre a televisão, ela vai na internet e está lá, aparecem cultos do mundo inteiro, dentro da sua sala. Então, o fechamento das culturas não existe mais. O que isso significa? Do ponto de vista da questão ritual. Sendo que as igrejas e religiões sempre foram as encarregadas tradicionais dos processos rituais. Significa uma disputa pesada entre as igrejas com relação à regimentação de fiéis. É uma disputa muito dura. A briga entre as igrejas, a briga entre as religiões para conseguir fiéis é algo de que qualquer de nós, qualquer pessoa tem noção, porque ela ocorre dentro da sala da casa da gente. Né? Então, a coisa mais comum do mundo é dentro de qualquer família haver adeptos de religiões diferentes e um desentendimento quanto a essa escolha dentro do próprio seio da família. O que, do ponto de vista processual, significa a inviabilização de ritos comuns. É claro que, dentro de uma família, se tem alguém que quer resolver um problema moral, um problema de consciência, utilizando um rito católico, e o outro que quer resolver utilizando um rito espírita, que não vai ser resolvido o problema. Por quê? Porque são religiões que vão processar a questão da culpa, a questão de consciência envolvida, conforme liturgias distintas. Os espíritas vão utilizar o passe, ao passo que a religião católica vai utilizar a confissão, e não vai dar certo. Ou então eles vão promover orações, rituais, de formas distintas, sendo que uma religião não aceita o tipo de oração que a outra faz, e por aí vai. Enfim, o resultado acaba sendo a desritualização. Nós estamos tendo, então, devido a essas circunstâncias históricas, a maior desritualização possível do processo familiar de que se tem notícia na história humana. No Brasil, isso já vinha ocorrendo devido ao processo de interetinismo.
nós podemos dizer que o Brasil tem uma experiência histórica de desritualização e desestruturação familiar que é até anterior ao que vem ocorrendo no restante do mundo. O que isso implica com relação à busca da solução? Implica em que é preciso repensar e refazer os sistemas rituais de um ângulo não sobrenatural, de um ângulo civil. É preciso que surjam profissionais civis mexendo com os ritos, de tal modo a poder processá-los sem submissão a determinações de ordem sobrenatural. De modo nenhum isto deve ou pode ser entendido como uma luta contra as igrejas e as religiões. De modo nenhum. Isto não pode ser entendido como uma apologia do ateísmo. Aí, em vez de se estar tentando resolver a coisa, vai se estar piorando muito mais a situação como ela está. O que é necessário que ocorra é, no âmbito das ciências humanas, tal como nós estamos propondo na familiarística e na socioética, uma ciência dos ritos, civil, não teológica, não sobrenatural, que possa, inclusive, ser utilizado pelas igrejas e pelas religiões para melhorarem os ritos que elas fazem. Nós não estamos falando dos ritos teológicos. É preciso entender que, de modo geral, existem duas grandes classes de ritos. Micro-ritualística e macro-ritualística. Micro-ritualística são os ritos familiares e os ritos empresariais. Ritos familiares: nominação, namoro, casamento, funerais, aniversários, ritos de parto, ritos de gravidez, etc. Ritos empresariais: formaturas nas escolas, formaturas no colégio, formaturas nas universidades, rito de código de ética da profissão, em que ele faz o juramento de código de ética e se filia à corporação que regulamenta a profissão, e depois, dentro das empresas, postos de cargo, né? A entrada dos funcionários novos e o empossamento do cargo. Ele vai trabalhar como contador, como engenheiro, como presidente, como vice, como diretor, não sei das quantas, são posses de cargos. Isso pode ocorrer com rito ou sem rito. Se ocorrer sem rito, a regulação da conduta é apenas jurídica ou contratual. Se ocorrer com rito, a regulação, além de jurídica e contratual, passa a ser também moral. Aí, você juntando as duas, você tem uma regulação completa, tanto jurídica quanto moral. E você tem os ritos políticos. Bom, essa é a micro-ritualística. As igrejas costumam pegar essa micro-ritualística e colar nelas cultos que vão submetê-las ou subordiná-las a uma ordem de caráter teológico. Pois bem, a nossa proposta, em termos científicos, é lidar com a micro-ritualística civil. Com relação aos cultos, isso aí é terreno reservado das igrejas. Mas os seus profissionais podem estudar toda a ciência dos ritos e melhorar os micro-ritos que as igrejas fazem. Porque as igrejas trabalham com ritos de culto, macro-ritos e ritos para as famílias e para as relações humanas em geral. Mexe com casamento, funerais, nominação, etc., que são os ritos de passagem. Muito bem. Então não tem nada a ver com ateísmo, nem tem nada a ver com luta contra as igrejas e as religiões. Longe disso. E eu, particularmente, eu sou um
frequentador da missa, eu tenho uma tradição católica que eu preservo com muito carinho. Embora não possa me considerar, devido aos meus estudos, um católico ortodoxo. Eu sou um católico bastante heterodoxo, mas continuo sendo um católico. E não tenho simpatia nenhuma pelo ateísmo. Acho que o ateísmo cria muito mais problemas do que os resolve. Bem, encerrando então esta nossa colocação, eu imagino que deve ter ficado bem claro qual é a solução para a questão da família e da ética e para a questão da injustiça que caracteriza o nosso país. A re-ritualização através do desenvolvimento de um sistema de ensino profissional, esse ensino profissional baseado num sistema sociológico voltado para os processos morais. Sistema sociológico esse que eu venho desenvolvendo na familialística e na socioética. É isso, muito obrigado.